Olá, crianças! Bom dia! Como vocês estão? Eu sou a professora Eliane e estou aqui para conversar com vocês sobre o corpo humano. Isso mesmo! Esse assunto faz parte do componente curricular de ciências e as habilidades desenvolvidas aqui estão presentes no currículo do primeiro ano. Por isso é que vamos falar sobre elas hoje. Mas antes de começar, eu gostaria de fazer um combinado com vocês. Sabemos que esse momento está sendo muito difícil, mas precisamos nos cuidar. Vocês estão com uma rica oportunidade de continuar descobrindo algumas coisas bem legais com essas aulas. Então, precisamos aproveitar ao máximo tudo isso, usando corretamente os recursos disponíveis e participando aí, na casa de vocês, como se estivessem na escola. Deixem sempre o material separado e caprichem. Façam todas as anotações que vamos conversar ao longo da aula. Se não der tempo de terminar, não tem problema. Você pode ampliar os seus registros, realizar desenhos e outras informações depois que acabar o nosso encontro. Combinado? Então vamos lá. Vamos falar sobre o corpo humano, essa máquina incrível que garante que tudo que nós temos, que tudo aquilo que nós fazemos possa funcionar corretamente. Cada pedacinho que você tem aí no seu corpo tem uma função específica. Desde o momento em que nascemos até a idade que vocês estão, ou a idade que eu estou, permite que nós sejamos vivos. Muito legal, não é mesmo? Vocês ainda descobrirão muitas coisas sobre o corpo humano, mas por enquanto, vamos começar falando das suas partes principais. Onde elas estão localizadas, de que forma contribuem para o desenvolvimento de nossas atividades. Você já parou para pensar em como é o seu corpo? Então pare agora, neste momento, olhe para você, imagine cada pedacinho do seu corpo. Vamos fazer um registro rapidinho aí no seu caderno? Conversem com quem está aí do seu lado e conte como que você responderia essa pergunta. Eu vou te dar 2 minutinhos, rapidinho. Conversa, pergunta, olha para você. Se tiver alguém aí do seu lado, olhe para essa pessoa. Observe cada uma dessas partes. Você pode, se não conseguir fazer esse registro escrito, você pode fazer um desenho. Vamos lá, estou te esperando. Guarde essas ideias e vamos ver o que descobrimos a respeito disso. Já anotaram? Então vamos lá. Para começar, eu vou te convidar a deixar a preguiça de lado e brincar comigo. Quem topa? Então levanta. Primeira coisa que você precisa fazer, já anotou o que você acha, como você pensa que é o corpo humano, já perguntou, vou falar de novo. Você pode ampliar o seu registro depois que nós terminarmos o nosso encontro. Tudo bem? Então agora levanta, arruma um espacinho aí na sua casa. Se você não puder ou não conseguir fazer algum movimento, como eu estou pedindo aqui, não tem problema. Faça do seu melhor jeito e dentro daquilo que é possível para você. Se for necessário e estiver junto com um adulto, você pode pedir ajuda. O importante é se mexer. Então se posicione aí e siga o mestre. Não vale me enrolar, hein? Vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês façam agora é pegar a mão direita de vocês e colocar na cabeça. Não vou contar qual é a mão direita, vai ter que lembrar agora qual é a mão direita. Brincadeira, vou dar uma dica, tá? Então, primeira coisa, mão direita na cabeça. Não vou juntar todos os movimentos, tá bom? Então, fizemos o primeiro para que você perceba os movimentos, para que você perceba qual é a parte do corpo que você está usando nesse momento. Vamos mais uma? Agora, eu quero que vocês peguem a mão esquerda e coloque ela para trás.
Se vocês colocarem a mão direita na cabeça, qual que é a esquerda? Pega a mão esquerda e coloca ela para trás. Vamos mudar um pouquinho? Agora, vamos para a parte de baixo. Combinado? Eu quero que vocês coloquem o pé esquerdo de vocês na frente. Sem preguiça. Eu sei que ainda está cedo, mas é sem preguiça. Coloque o pé esquerdo na frente. Vamos dobrar o joelho? Não precisa baixar ainda. Vamos dobrar o joelho. Pode ser o direito, pode ser o joelho esquerdo. Começa a esquentar. E agora é hora de agachar. Vamos agachar? Abaixa do seu melhor jeito e levante. Já esquentou? Um passo para trás. Pode ser um passo pequenininho, não precisa ser muito grande, não. Agora eu quero que vocês pulem bem alto. Mas não, é para pular bem alto. Um grande pulo. Quem deu um pulinho pequenininho pode fazer de novo. É um pulo bem alto. Olha para um lado, o lado que vocês quiserem. Olha para um lado, olha para o outro, gira o pescoço bem grandão. Agora espreguiça. Espreguiça, espreguiça, espreguiça. O mais alto que você puder, fica na pontinha do pé. Ufa! Fácil ou difícil? O que vocês acharam? Deu para esquentar um pouquinho? Agora eu tenho outra pergunta. Pode sentar, pode respirar um pouquinho, pede um copinho de água. Então vamos pensar. Pedi para que vocês repetissem alguns movimentos que eu estava fazendo aqui. Quais as partes do corpo que você usou na nossa brincadeira? Elas foram importantes para que você conseguisse seguir o mestre? Então, mais uma vez, eu vou pedir para que vocês registrem aí no caderno de vocês do seu melhor jeito. Se não conseguir escrever, façam um desenho. Não precisa pintar agora, porque senão não vai dar tempo, tá bom? E depois a gente vai complementando essas ideias. Então, eu vou te ajudar nesses minutinhos, tá bom? A primeira coisa que eu pedi para vocês fazerem era colocar a mão direita na cabeça. Então, quando você faz esse movimento para colocar a mão direita na cabeça, qual é a parte do seu corpo que você utilizou? O que você imagina? Estamos fazendo apenas um levantamento de ideias para que eu possa, compreender o que nós já sabemos a respeito do corpo humano. Então, eu pedi para vocês movimentarem a mão direita, o braço direito. Já estou dando dica de algumas palavrinhas. Pedi para vocês colocarem a mão esquerda para trás, dobrar a perna, agachar, espreguiçar bem alto, ficando na pontinha do pé. Quanto mais informações você anotar, quanto mais informações você conseguir registrar, mais interessante vai ser a sua compreensão sobre a nossa aula de hoje. Uma coisa importante que eu esqueci de dizer para vocês. Anotem a data. É importante esse acompanhamento das datas em que vocês estão tendo essas aulas, tá bom? Anotaram? Então, vamos lá. Olha aí, revisite a listinha que você fez e veja se você esqueceu alguma parte do corpo que seja importante. Já anotaram tudo? Pode pedir ajuda. Se você não se lembra do nome de alguma parte, pede para alguém te ajudar. Então, vamos lá. O nosso corpo, ele é formado por algumas partes principais. São 3: cabeça, tronco e membros. O tronco possui a parte que chamamos de tórax e uma outra parte que nós chamamos de abdômen. Os membros podem ser separados em membros superiores e membros inferiores. É muito nome, não é? Eu já sei o que nós podemos fazer para ver melhor tudo isso. Eu vou pedir para que vocês me acompanhem aqui no quadro. Eu vou montar um modelo de corpo humano com essas partes e vocês também vão montar
um esboço de um mascote aí no caderno de vocês. Só o contorno. Vem aqui comigo. Esse contorno precisa ter pelo menos o espaço para que a gente possa colocar essas partes principais. Tudo bem? Então, vamos lá. Vou pensar num esboço do meu desenho. Veja se eu posso fazê-lo assim. Eu posso fazer assim. A mão aqui. Um outro aqui. Aí eu faço uma parte aqui em cima. Será que está certo esse meu esboço? Será que cada parte está no local correto? Vamos tentar de um outro jeito? Eu acho que esse aqui não ficou muito bom, não. Então, vamos fazer de um outro jeito aqui. Eu falei em 3 partes principais, não é isso? Então, olha só. Pensa no seu corpo. Para posicionar corretamente essas partes, pense no seu corpo. Então, vamos lá. Eu posso colocar um pé aqui em cima? Aí eu posso colocar a cabeça aqui no meio? E aí eu posso fazer uma mão aqui embaixo? Não vale falar do meu desenho, hein? Para desenhar bem pra caramba. Tá certo isso que eu fiz? Tá esquisito, não tá? Então vamos olhar aqui um outro jeito. Veja se vocês fizeram o rascunho de vocês aí dessa forma. Vamos fazer um contorno aqui. Aí a gente desce para esse outro lado. Faz um pezinho aqui. E vamos para o outro lado. Eu tenho certeza que o desenho de vocês está bem melhor do que o meu. Mas o importante é a gente ver que nós temos aqui a possibilidade de analisar algumas partes do corpo humano. Tudo bem? Bom, falei para vocês que nós temos cabeça, tronco e membros. Então, o que eu quero que vocês façam agora? Peguem o rascunho aí do desenho que vocês fizeram, esse contorno que vocês fizeram bem bonito, e marquem um X onde vocês acham que está a cabeça desse seu boneco. Então, primeira coisa, marque um X onde vocês acham que está a cabeça desse boneco. Rapidinho. Agora, vocês vão fazer um círculo onde vocês acham que é a parte que nós chamamos de membros. Vou te dar uma dica. Nos membros, nós temos membros superiores e temos também membros inferiores. Então, vou repetir, ó. Você vai fazer um X na região da cabeça, vai circular aonde está a região dos membros e depois você vai fazer uma seta no local onde está o tronco. Rapidinho. Vou fazer aqui no meu mascote também para vocês verem se o de vocês ficou igual ao da Pro. Então, eu teria aqui em cima o X, marcando a região da cabeça. Aqui, eu falei para vocês circularem. Então, nós temos os membros, e eu já vou separar para vocês a nomenclatura. E uma seta. Agora ficou completo esse boneco, né? Mostrando a região do tronco. Então, anotando essas marcações, nós temos as partes principais que formam o nosso corpo humano. Só que, marcando essas partes, nós vamos agora colocar o nome de cada uma delas. Então, aqui em cima, nós temos a região da cabeça. Anotem aí. Tudo bem? Aqui onde nós circulamos, nós temos os membros. Então, vamos lá, ó.
membros aqui. E membros aqui. Só que a separação que nós vamos fazer é esses membros que estão na parte de cima, que são os nossos braços, nós chamamos de membros superiores. Tudo bem? E as nossas pernas também são membros, estão na parte de baixo. Então, nós chamamos de membros inferiores. Certo? E aqui a nossa setinha. Aqui na setinha, nós temos o tronco. E no tronco, eu falei para vocês que nós podemos também ter uma subdivisão. Essa parte aqui de cima é o tórax. A parte de cima do tronco, nós chamamos de tórax. E a parte de baixo, nós chamamos de abdômen. Então, é muito importante que vocês anotem aí no mascote de vocês o nome dessas partes, separando direitinho cabeça, tronco e membros. E para ficar ainda mais enriquecido o seu material, pense que nós temos membros superiores, que são os nossos braços, e os membros inferiores, que são as nossas pernas. Depois você pode complementar esse boneco, deixar ele o mais enriquecido possível, tá bom? Pode fazer outros mascotes da forma que vocês acharem que fica mais legal. Agora que vocês já estão com o boneco completo, eu deixo para vocês a seguinte tarefa. Então, presta bastante atenção e aí, assim que acabar a nossa aula, você já pode caprichar aí na sua atividade. Primeira coisa, quais as partes do corpo nós usamos na brincadeira que fizemos no começo do nosso encontro? Você pode desenhar se preferir, não tem problema. Mas nessa primeira atividade, é muito importante que vocês não falem apenas na hora de registrar que vocês têm braços, vocês mexeram os braços, mexeram as pernas, que a Pro pediu para vocês pularem, agacharem, darem um passo para trás. Não é isso que eu estou pedindo. Eu quero que agora que vocês já sabem qual é o nome de cada uma dessas partes, que quando vocês forem fazer esse registro, que vocês coloquem esses nomes. Então, por exemplo, eu falei para vocês olharem para um lado e olharem para o outro, e depois girarem bem o pescoço, a cabeça. Então, qual a parte que nós usamos? Usamos a cabeça. Depois, uma outra ação que eu pedi para que vocês fizessem, eu falei para vocês, coloquem a mão direita na cabeça. Não foi isso? Então, quando eu faço esse movimento de colocar a mão direita na cabeça, não é para que vocês escrevam aí, a gente mexeu o braço. Não é só isso. Eu quero que vocês coloquem que nós movimentamos os membros superiores. Quando nós agachamos, a mesma coisa. Eu mexi a perna. Não, nós mexemos os membros inferiores. Tudo bem? Então, esse é o seu primeiro desafio. O segundo desafio. Usamos outras partes do nosso corpo e que não anotamos aqui no nosso boneco? Nós usamos alguma coisa que não foi a cabeça, membros superiores, membros inferiores ou o tronco? Lembrem-se que o tronco, a parte de cima, o tórax, a parte de baixo é o abdômen, tá? Então, toda essa parte aqui é o meu tronco. Você acha que nós movimentamos alguma outra parte que não tem nenhum desses nomes que eu coloquei aqui para vocês? Se vocês acham que sim, registre aí também no seu caderno. E a terceira proposta que eu tenho aqui é que tal você dar um nome para o seu mascote? Seria muito legal. Faça uma votação aí na sua casa.
Peça para as outras pessoas também construírem. Sabe uma coisa que é muito legal? Se você tiver material disponível aí na sua casa, você pode fazer o contorno do seu próprio corpo em tamanho real. E aí, nesse contorno, você fazer a marcação dessas partes. Se você quiser ir além, pesquisar outras informações, complementar o seu registro, você também pode colocar o que nós temos aí por dentro. Onde você acha que fica o coração? O que você acha que fica aqui na região do nosso abdômen? Para que os nossos membros possam se movimentar, o que está acontecendo aqui dentro do nosso corpo que faz com que toda essa movimentação ela aconteça. Lembra que lá no comecinho eu falei para vocês que o nosso corpo, ele é uma máquina perfeita. E é graças ao funcionamento de cada partezinha que você tem aí, que todas as outras coisas podem acontecer e a vida pode se manter. Coração, pulmão, circulação do sangue, as atividades dos músculos, tudo isso está integrado a essas partes principais aqui. A coordenação de tudo isso fica por conta do nosso cérebro. Mas isso são informações que nós vamos aprender um pouquinho mais para frente. O importante nesse momento é que vocês consigam olhar para o seu próprio corpo e identificar que ele é formado principalmente, não apenas, mas principalmente por cabeça, tronco e membros, e que é a integração de tudo isso que vai fazer o nosso corpo funcionar corretamente. Então, agora, vocês podem aprimorar os registros que vocês fizeram para esta aula. Vou falar de novo. Marca a data aí no caderno, coloca qual foi o tema, corpo humano, que isso vai ajudar bastante quando você retornar para as atividades lá na escola. Tudo isso, você vai aprofundar mais os seus conhecimentos. Você vai ter como saber outras informações depois, tá bom? Para completar aqui o nosso desenho, já que eu falei para vocês do tronco ser subdividido em duas partes, eu vou colocar os dois nomes aqui para vocês, tá bom? Então, aqui, na parte de cima, eu tenho o tórax. E aqui embaixo, vou apagar só o cantinho aqui para vocês conseguirem enxergar. Vocês têm o tórax e vocês têm o abdômen, tá bom? Se você conseguir guardar cabeça, tronco e membros, fazendo a separação entre os membros superiores e inferiores, ó, já está valendo nota 10, tá bom? Então, essa é a sua missão. Anotaram aí direitinho? Então, primeiro, lembrar quais foram as partes que nós usamos na nossa primeira atividade, que eu coloquei vocês para se movimentarem. Quais partes aqui do corpo que nós utilizamos? Segunda missão. Sua segunda missão é pensar se nós usamos outras partes que não são essas aqui do meu mascote. E a terceira missão, a terceira atividade que vocês precisam realizar após o nosso encontro é dar um nome para esse mascote. Então, mobiliza todo mundo que você tem aí na sua casa. Aproveite esses momentos de estudo, esses momentos em que você pode realizar outras pesquisas, investiguem outras informações que vocês acham que são importantes para esse momento e aperfeiçoe. Desenhe, você pode pintar esse desenho, você pode fazer o contorno do seu corpo no tamanho real. Então, tudo isso é muito legal. Aproveitem, estudem direitinho e logo, logo vocês estarão todos juntos novamente. Nós vamos ficar por aqui. Eu espero que você tenha descoberto coisas novas, que você consiga pesquisar muito mais informações, que as pessoas aí da sua casa tenham participado com você, que você tenha conseguido colocar todo mundo para poder se mexer, para se movimentar. Se tiver outras pessoas, outras crianças, proponha outras brincadeiras. Tenho certeza que você vai descobrir muitas coisas importantes. Sabe uma coisa que eu esqueci de falar para vocês? Só o fato de vocês segurarem no lápis, na caneta, seja lá o que for, e estarem escrevendo, desenhando, ou seja lá o que for,
você já está utilizando algumas partes importantes do seu corpo. Pensa nisso. Talvez vocês refletindo dessa forma, naquela segunda perguntinha que eu deixei para vocês, vocês consigam descobrir que utilizaram muito mais coisas do seu corpo. Nós ficamos por aqui, eu vejo vocês numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!